Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se, diz o profeta Isaías no capítulo 58, verso 1. Mantende o juízo, fazei justiça. Deus está apelando para nós, seres humanos, para a humanidade, dizendo: façam justiça, mantende o juízo, não abandone o juízo, façam justiça. Sabe por quê? Porque a minha salvação está prestes a manifestar-se. Minha salvação está prestes. Ele diz que bem-aventurado o homem que faz isso, que mantém o juízo, que faz justiça, que espera na sua salvação, que guarda a sua mão de cometer algum mal. Bem-aventurado o homem. Bem-aventurado o estrangeiro que se chega ao Senhor para o servir, para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servo seu. Sim, todos os estrangeiros que se chegam ao Senhor, aqueles que estão dispostos a manter o juízo, aqueles que estão dispostos a fazer justiça ou viver a justiça, todos aqueles que estão dispostos a esperar na salvação do Senhor, aqueles que evitam de cometer qualquer mal. Pode ser o estrangeiro, não importa. O estrangeiro, sim, Deus está também chamando o estrangeiro, porque ele estava especificando o povo de Israel, mas ele diz não apenas o povo de Israel, mas o estrangeiro também. Aqueles que estão dispostos a abraçar a minha aliança. E ele diz: a estes eu levarei ao meu santo monte e alegrarei na minha casa de oração. A minha casa de oração é uma casa de oração para todos os povos, para todos os povos. Deus, ele tinha um cuidado muito especial pelo povo de Israel. Assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ele diz mais: ainda congregarei outros aos que se acham reunidos. Aqui, meus amados, está prefigurado o ajuntamento dos gentios pelo Evangelho. E é pronunciada uma bênção muito especial sobre este Israel, sobre aqueles gentios que se uniriam a Deus, ao seu povo Israel. É pronunciada muitas bênçãos. Muitas bênçãos sempre foi concedida ao povo de Deus. Sabe, meus queridos, as bênçãos de Deus, elas são e sempre foram para todos os povos, sem distinção. E o apelo de Deus para que o seu povo façam justiça, vivam o juízo, guardam a salvação, aguardam a salvação, se unam ao Senhor, abraçam a sua aliança, seja judeu, seja gentil, todos os povos, Deus estende esta bênção a todos indistintamente. E uma coisa interessante que Deus fala ao profeta Israel: guarde os mandamentos com cuidado, sela a lei no coração dos meus discípulos, diz o profeta Isaías no capítulo 56, verso 8. Guarde, sela a lei no coração dos meus discípulos. Ou melhor, é Isaías 8,16. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Amados, quando Deus está dizendo que tem uma bênção muito especial para o seu povo, para o estrangeiro que se unir ao Senhor, Ele está dizendo: olha, guarde, tende cuidado,
Guarde a lei do Senhor, sela a lei no coração dos meus discípulos. O selo de Deus está nos seus mandamentos. Especificamente no 4º mandamento está ali o selo de Deus. O selo de Deus é composto de três requisitos básicos, 3 características básicas. O nome, Senhor Deus. O cargo, Criador. E a jurisdição, céus, terra, mar e fonte das águas. E estas características de um selo encontram-se exatamente no 4º mandamento da Santa Lei de Deus. Por isso ele diz, sela a lei no coração dos meus discípulos. Todos aqueles que têm a lei de Deus selada no seu coração, ele mantém o juízo, ele faz justiça, ele abraça a aliança do Senhor. Ele não profana nenhum dos mandamentos do Senhor. Sim, meus amados, sela a lei no coração dos meus discípulos. Deus pretende, meus amados, que a lei dele, como diz o livro de Hebreus, eu imprimirei as minhas leis no seu coração, escreverei ela na sua mente, no seu coração. É o desejo de Deus que a sua lei seja escrita. E diz mais o profeta, Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se não falarem de acordo com essas palavras, nunca verão a alva. A lei e o testemunho. São 10 as leis de Deus, os 10 mandamentos. Sabe, nós ouvimos de uns anos para cá, um político bastante popular no Brasil, que diz que nós temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. E grande parte do Brasil, do povo brasileiro, concorda que nós temos que jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Não podemos sair de dentro das 4 linhas da Constituição, não é mesmo? E da Constituição de Deus. E da Constituição de Deus, dos seus mandamentos. Devemos jogar também dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Não podemos sair fora das 4 linhas da Constituição de Deus. Se as leis do homem têm que ser observadas, têm que ser trabalhadas, têm que ser executada dentro das 4 linhas, imagine a lei de Deus. Olhe na lei de Deus. Olhe, abra a lei de Deus, Êxodo 20, verso de 1 ao 17, ali está a lei de Deus. Eu e você estamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Você pensou nisso? Estamos andando de acordo com as 4 linhas da Constituição de Deus. Nós não estamos prevaricando, não estamos rasgando a Constituição de Deus. Se não jogamos dentro das 4 linhas, estamos rasgando a Constituição de Deus. Dê uma olhadinha lá. Nós não podemos colocar ali autoridade de homem. A Constituição de Deus é de Deus, não é do homem. Não podemos ali alterar a Constituição de Deus. O profeta, ele continua dizendo, clama a plenos pulmões, não te detenha, ergue a voz como a trombeta,
E anuncia a meu povo a sua transgressão. Anuncia à casa de Jacó os seus pecados. Aqui Deus não está falando ao mundo ímpio, não. Está falando àqueles que o Senhor, Ele os chama de meu povo. E Ele está dizendo, repreendam o meu povo. Repreendam o meu povo porque eles estão transgredindo as minhas leis. E Ele diz mais, Isaías 58, verso 2, mesmo nesse estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Aqui Deus está fazendo referência a uma classe que se julga justa, uma classe que parece manifestar grande interesse pelo serviço de Deus, pelas coisas sagradas de Deus. Mas há, meu amado, neste texto, uma repreensão severa, uma repreensão solene daquele que examina os corações, daquele que prova os corações. E ele diz, olha, vocês estão pisoteando os meus preceitos divinos. Clama altos pulmões, não te detenha, erga a voz como a trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. A todos aqueles que professam ser filhos de Deus, todos aqueles que professam ir ou quer ir para o céu, todos aqueles que um dia foram batizados em Jesus Cristo, aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, mas que não estão jogando dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Ele diz, vocês estão transgredindo os meus preceitos. Vocês estão rasgando a minha Constituição, Daniel. Ele faz um apelo a esse povo. Vocês não podem ficar assim. Vocês são denominados meu povo. Se vocês são meu povo, joguem dentro das 4 linhas. Não fujam da minha Constituição. É meu povo, mas transgrediram, estão transgredindo. Não importa a sua religião, não importa. Qual é a religião que eu estou vivendo hoje? Qual é a placa religiosa que eu estou inserido nela hoje? Deus está dizendo, sela a lei, resguarda o testemunho, faça justiça, faça juízo, guarde a minha salvação, abrace a minha aliança, não jogue fora da Constituição, das 4 linhas da Constituição. Você é meu povo, mas está transgredindo. E o profeta Isaías, ele continua dizendo, levantarás os fundamentos de muita geração e serás chamado reparador de brecha, restaurador de vereda, para que o país se torne habitável. Olha que impressionante o profeta Isaías aí no capítulo 58, verso 12, 13, 14. Vocês precisam de levantar os fundamentos de muita geração, ou de muitas gerações. Fundamento. Qual foi o fundamento que Jesus deixou? Qual foi o fundamento que os apóstolos deixaram? Qual foi o fundamento descrito no livro sagrado Bíblia, que eu e você temos em mão? Deus está dizendo através do profeta, eu preciso de pessoas que levantem os fundamentos de muitas gerações, que sejam reparadores de brecha, restaurador de vereda. Meu querido ouvinte,
Quais são os fundamentos? O próprio Jesus, ele disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. As Escrituras é um fundamento. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o fundamento por excelência. A sua palavra é o fundamento por excelência. Jesus é a verdade. A sua palavra é a verdade. A lei de Deus é a verdade. Passa o céu, passa a terra, mas nenhum I ou um J jamais submitirá da lei até que tudo se cumpra. A lei de Deus é a verdade. Sim, meus amados, Deus, Jesus, o Espírito Santo é a verdade. A sua palavra é a verdade. A lei de Deus é a verdade. E ele diz: olha, eu preciso de pessoas para levantar estes fundamentos. Fundamentos que foram esquecidos. Fundamentos que foram modificados. O fundamento de Deus é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia, a sua santa lei. Levantar esses fundamentos e, pelas muitas gerações, esses fundamentos foram sendo esquecidos, colocados de lado. Reparadores de brecha, restaurador de vereda. As brechas foram abertas na lei de Deus. Muitas brechas abertas na lei de Deus. Jogaram contra a Constituição de Deus. Rasgaram a Constituição de Deus. Pegaram o 10º mandamento, dividiram em 2, tiraram o 2º mandamento. E uma parte do 10º colocaram no 2º para cobrir. Tiraram o 4º mandamento da lei de Deus e colocaram um mandamento de homem. Rasgaram a Constituição de Deus. Não houve um corpo legislativo para fazer essa mudança, porque essa mudança, se fosse necessária, seria feito pelo corpo legislativo celestial, a Assembleia Legislativa de Deus. Ela que faz a Constituição. Ele não autorizou a Assembleia Legislativa humana mexer na sua Constituição. Não há autorização do autor de todas as coisas, do Criador de todas as coisas. Não há autorização dele para modificar a sua Constituição. Rasgaram a Constituição de Deus, mexeram no 2º mandamento, e quando mexeram no 2º mandamento, instauraram ordenanças de homem, santos de todos os tipos, imagens de todos os tipos, deuses, milhares de deuses foram criados pelo homem. Não terá outro Deus diante de mim. E se você vai nos países da Ásia, do Oriente Médio e até aqui no Brasil, não há apenas o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Há muitos deuses, milhares de deuses, centenas de milhares de deuses. Sabe por quê? Porque rasgaram a Constituição de Deus. E agora adoram imagens, adoram deuses que não são deuses, mas adoram. Porque rasgaram a Constituição de Deus, deixaram de jogar dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Quebraram o 4º mandamento, rasgaram o 4º mandamento e colocaram lá: guardai domingos e festas. Rasgaram a Constituição de Deus. E Deus diz: levanta, clama em alto pulmão, anuncia a transgressão do meu povo.
As igrejas hoje se denominam igrejas de Deus, mas estamos vivendo a Constituição de Deus. Estamos jogando dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Não estamos guardando mandamentos de um tirano que estabeleceu esta lei no lugar da lei de Deus. Violaram a lei de Deus e colocaram lei de tiranos humanos, de poderes humanos da sua Constituição. Você já pensou? E Deus está dizendo, eu preciso de pessoas que restaure esta vereda, que repare a brecha. Você, meu amado ouvinte, que se denomina cristão, está ajudando a restaurar as brechas causadas pelos poderes humanos? Estamos nos movimentando, fazendo movimento para restaurar as brechas na lei de Deus. Aquilo que foi rasgado da lei de Deus, levantarás os fundamentos de muitas gerações. O fundamento é Deus. O fundamento é a sua palavra. O fundamento é a sua lei. O fundamento é a salvação pela graça, através da pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu preciso de pessoas para reparar essas brechas. As brechas estão aí. E o mundo cristão está vivendo as brechas na Constituição de Deus. Por isso ele diz, repreenda o meu povo. Repreenda aqueles que se denominam fiéis filhos de Deus. Não importa em que denominação ele está, Deus tem filhos fiéis em todos os lugares. Deus tem povo espalhado em todas as denominações. Mesmo sendo povo de Deus, que clamam, que choram, que lutam, às vezes estão transgredindo a lei de Deus. E por isso ele diz, anuncia ao meu povo a sua transgressão. Não importa se ele está na igreja adventista, batista, metodista, assembleia, católica, no espiritismo, do candomblé, lá no saravá, não importa. Deus tem povo em todos os lugares. Eu falei aqui o nome de algumas, mas são centenas de milhares de denominações. Anuncia transgressão, fala para eles que se eles não estiverem jogando dentro das 4 linhas da Constituição de Deus, estão transgredindo, não estão mantendo o juízo, não estão mantendo a justiça, porque jogar fora da Constituição de Deus não é fazer justiça. Sabe, meus queridos, se você desviar o pé de profanar a santa lei de Deus, se eu e você desviarmos o pé de fazer o mal, se nós desviarmos o pé de transgredir a aliança de Deus, Deus ele tem uma bênção muito especial. Eu vou te fazer cavalgar sobre os altos da terra, porque a boca do Senhor o disse. Mas o verso, em linhas claras, diz assim, se desviares o pé de profanar o sábado, de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares o sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E te farei cavalgar sobre os altos da terra, porque a boca do Senhor o disse. Sim, meus queridos, Deus está dizendo que o conhecimento de Deus é fundamental. Deus está dizendo que o conhecimento da lei é fundamental. Deus está dizendo que o conhecimento do plano da salvação é fundamental. Deus está dizendo que conhecer que a salvação é pela graça
é fundamental. Mas ele está dizendo que é fundamental não desviarmos o nosso pé da sua aliança. Ele está dizendo que é fundamental não vivermos fora das 4 linhas da sua Constituição. Guarde, ou melhor, resguarde o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Os discípulos de Deus que têm a sua lei, a lei de Deus escrita no seu coração, eles jogam dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Sabe, meus queridos, às vezes você não tinha pensado nisso. Às vezes eu não tinha pensado nessa questão. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, que diz ou fala de um evangelho eterno, fala de um evangelho que distingue a igreja de Deus e a igreja que não é de Deus. Porque só existe 2 igrejas. Uma igreja que é de Deus e outra que não é de Deus. Só existe 2. E Apocalipse 14, versos 6 e 7, fala de um evangelho eterno. O evangelho eterno, ele distingue a verdade do erro. Se é o evangelho eterno, é porque ele é o evangelho real. É a verdade real. O evangelho eterno, ele só pode ser aquele evangelho que está de acordo com a Constituição de Deus. O evangelho que joga dentro das 4 linhas da Constituição de Deus. Se não for assim, esse evangelho, ele deixa de ser o evangelho verdadeiro. E Deus, através dos anjos de Apocalipse 14, ele anuncia o evangelho eterno sendo pregado a todas as nações, repreendendo ao seu povo, ao povo de Deus, que estão jogando fora da Constituição e dizendo, olha, haverá um dia de juízo. Adore somente a Deus. Mas há uma advertência. Aqueles que não adoram somente a Deus, aqueles que jogam fora das 4 linhas da Constituição de Deus, ele diz, olha, se você continuar jogando fora das 4 linhas da Constituição de Deus, você estará adorando a besta, você estará adorando a sua imagem, e estes receberão o vinho do cálice da ira de Deus, preparado sem mistura. Amados, como estou vivendo eu? Estou pronto para ser um reparador de brecha, um restaurador de vereda? Estou pronto para receber a repreensão de Deus, reconhecer que eu ainda não estou andando de acordo com a Constituição de Deus e eu preciso urgentemente de me volver para a Constituição de Deus integralmente como ela é, como ela foi redigida pelo seu autor. É ele que vai ser o nosso juízo. E a Bíblia diz que ele vai usar de misericórdia para aqueles que, para com ele, usou de misericórdia. Mas para aqueles que não usou de misericórdia para com Deus, ele trará juízo, um juízo severo. Amados, é tempo de refletirmos, é tempo de pensarmos como estamos vivendo a vontade de Deus. Deus nos ama. E pelo seu sangue, o sangue do seu Filho amado, Jesus Cristo, veio a este mundo para nos libertar de nossos pecados. Mas ele só liberta do pecado aquele que abraça a sua aliança, aquele que guarda a sua Constituição. Ele não tem como salvar transgressores. Como ele salvará pessoas que jogaram contra a sua Constituição? Como? Como ele fará justiça para aqueles que jogaram contra a sua Constituição? Que Deus nos abençoe. Que Deus faça-nos refletir e tomar uma posição
para sermos restaurador de vereda, reparadores de brecha, enquanto há tempo. Vamos orar, Pai querido, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos repreende nesta manhã. Quantas vezes temos saído fora das 4 linhas da Constituição de Deus? Quantas vezes temos vivido uma Constituição humana? Nos perdoe, ó Pai, o Senhor nos repreende. O Senhor nos chama para a justiça, para o juízo, para abraçarmos a sua aliança. Ó Pai, nos dê poder, nos dê graça, nos dê misericórdia. Pelo teu santo e bom Espírito, nos ajude, nos fortaleça, Pai. Te agradecemos e te louvamos por tudo em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero desejar a você, meu querido ouvinte, um feliz sábado, bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. Até lá.